é o verdadeiro profeta. Gildo Jonathan, Gildo Jonas Ntanga diz, Sheikh, prossiga a leitura até o verso 9 e nos explique. Tudo bem, vamos lá, já que você escreveu. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos, mostra-nos o Pai, ok? Depois temos aqui, ok, esta é uma repetição, tudo bem. Gildo pede para que eu explique estes versículos. Na verdade, o que eu tenho visto, muitas das vezes, nos meus comentários, é o versículo número 6. Né? Nem deixem até lá embaixo, até número 6. Porém, eu vou aqui explicar ao nosso amigo, irmão Gildo Jonas Ntanga, né? Meu irmão, este João já está a clarificar, ou seja, os versículos estão super claros. Estão super claros porque diz aqui, versículo 6 diz, se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Versículo 7. Conheceríeis a mim, conheceríeis a meu Pai. Quantas figuras estão aqui? São duas figuras, né? O que quer dizer que Jesus Cristo aqui, ele está a mostrar aos seus seguidores que há quem lhe enviou. Por isso que está a dizer que se vocês conhecessem a mim, conhecer a mim como quem? Como um enviado de Deus. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam a meu Pai também. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8 diz, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Duas coisas. Senhor, está a falar para quem? Para Cristo. Cristo, mostre-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9 diz o quê? Disse-lhe Jesus. Quem disse? Jesus, não o Pai. Jesus disse o quê? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim? A mim quem? Jesus. Vê o Pai. O Pai quem? Deus. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, ok? Quero que você perceba. Jesus aqui está a mostrar, está a fazer perceber aos seus discípulos, sobretudo a Filipe, que Deus é invisível. Sendo Deus invisível, ele é visto através dos seus enviados, Vou lhe dar um exemplo para você poder perceber isto que eu estou a dizer. Por exemplo, alguém diz assim, ou Abdurrahman, ou Gildo, mostra-nos o vento. E eu dizer assim, olha, será que ainda não crês no vento, que o vento existe? Olhe para as folhas. Quem for a ver as folhas, ou seja, quem vê as folhas, viu o vento. Quem vê as folhas a abanarem, viu o vento. Estou a dizer o que aqui? Aqui estou a dizer que a ação do vento, ou seja, não é possível fazer-te ver o vento. É possível fazer-te ver a ação do vento. Se as folhas forem a abanar, ou seja, o abanar das folhas indica a presença do vento. Não quer dizer que as folhas é que são o vento, não. Mas sim, a ação do vento. A ação do vento, quando bate nas folhas, é prova clara de que há existência do vento. Eu vou me socorrer e vou lhe explicar
Só para tu perceberes, com João 5, versículo 37, se a memória não me trair. João 5, o mesmo João. Estamos a falar do livro de João e veja o que é que o mesmo João está a dizer. Versículo 37 diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Não sei se lhe fiz perceber, meu irmão. Jesus está a dizer que, de acordo com a sua Bíblia, Jesus está a dizer que e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Como é que testificou a Jesus? Testificou dele através dos milagres que este Deus deu a Jesus Cristo. Os milagres que Jesus Cristo trouxe já eram uma prova clara e evidente, clara, de que Jesus foi um enviado de Deus. Não é Deus, mas sim de Deus. Mas além, ele diz assim: vós nunca ouvistes a sua voz. Vocês nunca ouviram a voz de Deus. Está a falar para quê? Está a falar para os discípulos. Está a falar também para si, meu caro Gildo Jonathan. Jonathan, né? Gildo Desculpa, falho sempre o seu nome. Jesus está a falar de acordo com João, né? Nós muçulmanos não temos problema, não temos nenhum problema, né? Estou a tentar explicar assim, meu caro amigo. Jesus disse: vós nunca ouvistes a sua voz. A pergunta é: discípulos nunca ouviram a voz de Jesus? Ouviram. Como é que eles se comunicavam? Aqui Jesus já está a te mostrar que não é possível mostrar-se a Deus. Não é possível ouvir a voz de quê? A voz de Deus. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Vocês nunca viram a esse mesmo Deus. Já viste agora? Quando João 14:9 diz: quem me vê a mim, viu ao Pai, Jesus está a dizer que é impossível mostrar-vos o Pai. Por quê? É invisível. Por isso que neste versículo ele está a dizer que vocês nunca viram a Deus e nunca ouviram a voz de Deus. Então, meu caro amigo, meus caros amigos, devem estar claros de que Jesus é uma coisa, Deus é outra coisa. Eu vou lhe dar bacela com Mateus. Já não estamos a falar de João, com Mateus. Aqui você notou que há uma contradição. Se você for acreditar no João 14:9, e negar João 5:37, então você está com problema, ou seja, é o João que tem problema consigo, ou você está em problemas com João, ou João está-se a contradizer. Se bem que João, ao dizer que quem me vê a mim viu ao meu Pai, estava a querer dizer que Jesus aqui é Deus, e aqui ele está a dizer que Jesus disse para os seus discípulos que a voz de Deus vocês nunca ouviram, e nem a ele nunca ouviram, né? Nunca viram a ele. Então, estamos aqui perante uma contradição do autor deste evangelho. Por isso, a explicação que o irmão acaba de me pedir é esta, de que se Jesus disse quem vê a mim viu ao Pai, está a dizer que é impossível, é impossível sim, mostrar a Deus. Deus é invisível. Por isso que ele neste versículo diz o quê? Diz que nunca viram a ele e nunca ouviram a voz dele. Agora, eu dizia que vou te levar para o Mateus, né? Mateus é um outro evangelista. Mateus 23, versículo 9 a 10. O que é que ele diz? Mateus 23, versículo 9 a 10, diz assim: diz que Jesus disse o seguinte: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. A pergunta vai para si, meu caro amigo Jonathan. É isso? Jonathan, Gildo, Jonathan. Jesus quando diz que a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Jesus estava onde nesta altura? Quando diz para os seus seguidores que devem chamar o vosso Pai é aquele que está nos céus. Jesus estava onde? Lá para baixo. Versículo 10 diz: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo.
Já viu agora? As posições aqui estão diferenciadas. Jesus, o próprio Jesus, de acordo com Mateus, atenção, não é Corão, né? E não porque eu creio ou descreio, não. Para mim chega o Corão e hadiths. Mas porque você crê na Bíblia, por isso que estou lhe a dar estes versículos, que é para você ficar claro, meu caro. Jesus está a dizer o quê? A ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. E a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o qual é Cristo. Portanto, são duas figuras aqui diferentes. Uma, Deus. Outra, Cristo. E quando Cristo estava na terra, Deus estava onde? Deus estava nos céus. Mesmo quando dizem que Deus desceu, encarnou-se, fez-se homem, mas o próprio Cristo está a dizer Deus está nos céus. Como é possível? É claro que o poder de Deus é inquestionável, mas este mesmo Deus, se bem que estava na face da terra, não custava dizer, por que se esconder? Não custava dizer, a ninguém mais chamei de vosso pai, porque eu sou o vosso pai. Quem? Cristo. Eu sou o vosso pai. Mas não, ele não disse que eu sou o vosso pai. Ele disse, o pai está onde? Está nos céus. E ele estava na terra. E disse mais, né? Disse mais, a ninguém na terra chameis vosso mestre, porque um só é o vosso mestre. Quem é? Cristo. Portanto, meu caro amigo, já explicamos, né, de forma clara, que é para mostrarmos a vocês que têm estado a comentar coisas que não têm cabimento. Coisas que não têm cabimento, né? Outros comentam, Muhammad é falso profeta, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Prontos. É difícil a gente lidar com pessoas assim, né? É difícil lidarmos com pessoas assim. Tem que estar muito bem claro que nós nunca, em nenhum momento, ficamos contra os outros religiosos. O que nós fazemos é difundir, né? Difundir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Só isso. Só isso. Sidônio Martins diz o quê? Sidônio Martins Mionzinho diz: tu devias usar o Alcorão para dar alavanca da sua religião. Quase 90% das suas publicações tens que atacar a Bíblia. Isso quer dizer defamando a religião do outro. Traz para vós seguidores? Sim, traz. Mas somente os fracos, porque ninguém com sã consciência vai aceitar estes ensinos errados que fazes sobre a Bíblia. Olha, Sidônio, com muito respeito, com muito carinho, li a sua mensagem, mas na verdade nunca ataquei a religião de ninguém. E não gosto de atacar a religião de ninguém, né? O que eu faço é trazer a verdade. Se tu te recordas, se bem que segues a Bíblia, João Batista chamou aos judeus de raças de víbora, raças de serpente, de cobra, insultou. Jesus chamou a eles também raças de víbora, né? Jesus insultou os fariseus, de acordo com a Bíblia, insultou os fariseus, saduceus e tudo mais. Percebes? Isto é que é um ataque autêntico. Jesus fez um chicote para chicotear aqueles que estavam no templo, quando fez aquela entrada triunfal a Jerusalém. Hosana, Hosana nas alturas, quando os seus discípulos, companheiros, iam cantando para ele, Hosana nas alturas, Hosana, filho de Davi. Jesus queria, ou seja, expulsou aos que estavam a vender no templo. Por que que ele não usou modos, digamos, mais carinhosos para expulsar a eles? Portanto, não confunda entre atacar e difundir. O que eu faço é difundir a mensagem de Allah, a mensagem de Deus. E eu difundo a minha mensagem com base nos ensinamentos que estão no Corão. Atenção! Se eu pego Bíblia, por exemplo, Gildo Jonathan disse para eu explicar o versículo do capítulo, os versículos de João, né? Ou seja, o capítulo 14, versículo 6 a 9, disse para eu explicar. E eu tinha que explicar. Tinha que explicar com base no quê? Com base no conhecimento islâmico que eu tenho. O pouco que eu tenho.
Percebe? Portanto, não se trata aqui de ataque. Jesus, quando veio, não encontrou religião. O judaísmo não estava a vigorar. Não havia lá os fariseus. Não havia lá os saduceus. Não havia lá os mestres das leis. Não havia lá. E o que ele fez? Ele manteve-se calado? Não. Ele divulgou a doutrina. A doutrina que lhe foi concedida, que lhe foi concedido por Deus. Quem quis seguir, seguiu. Quem não quis, não seguiu. Mas não se manteve calado. Moisés, quando veio, não fez face a Faraó, que era para levar o povo para as terras prometidas ou para a terra prometida. Não encontrou religião lá. As pessoas não adoravam deuses lá no Egito. Adoravam. Mas Moisés, um enviado de Deus, fez a parte dele, divulgando a religião de Deus e levando o povo israelita para a sua terra. O profeta Muhammad não encontrou religião? Encontrou. O paganismo estava em alta, né? O paganismo estava em alta. Mas o que ele fez não foi atacar, foi divulgar. Por isso, meu caro Sidônio, o que eu faço é divulgar a mensagem de Allah. E quando diz que 90% das minhas publicações tenho atacado a Bíblia, mentira grossa. Esta é uma mentira da sua parte, né? É uma mentira porque eu falo de acordo com ensinamentos que estão dentro do Corão. E, por vezes, estes ensinamentos estão em consonância com a Bíblia. E para provar aquele que é seguidor da Bíblia, tenho que buscar um versículo, 2 ou 3 ou mais versículos que estão dentro da Bíblia, que é para fazer-lhe perceber. Por exemplo, temos aqui a divindade de Cristo. Muitos cristãos dizem que Cristo é Deus. Mas o Corão diz que Cristo não é Deus. Jesus não é Deus. Agora, se eu for a dar apenas versos do Corão, você pode dizer que este livro é seu. E é falso este livro para mim. Não tem enquadramento na minha crença. O que é que eu faço? Eu vou levar versículo que está de acordo com o Corão na sua Bíblia, para mostrar, fazer-te perceber que, na verdade, Cristo não é Deus. Portanto, Sidônio, fique descansado, meu caro. Eu sei que você é um dos nossos seguidores assíduos desta página. Fique descansado, meu caro. Não estou aqui para... Não tenho atacado... não tenho atacado a sua crença e o seu livro. O que eu faço é difundir a verdade. Tá certo? Ok. Existem alguns comentários que estão mesmo escondidos. Narciso nascido de fã. Narciso nascido de fã diz o quê? Diz o seguinte: Che, eu quero deixar o cristianismo, já me bastou ser enganado pelos cristãos, quero ser muçulmano a partir de Nampula, Nametil. Uau, que bom. Irmão Narciso, entre em contato comigo, que é para podermos desenvolver este assunto, né? Meu número é 87 46 00086. Entre em contato comigo, inshallah, que é para podermos agilizar o processo, tá certo? Musa Osman diz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, certo? Demba Jazz diz a partir de Guiné-Bissau. Muito obrigado, meu irmão. Darame diz boa, cheque, boa, como está? Outras mensagens estão-se a esconder, por quê? Ai. Allah. Elias Ibrahim diz Allahu Akbar. Rebocado diz: ninguém pode ouvir a voz de Deus. Então quem falou no monte da transfiguração e quem fala depois do batismo? Isso mesmo, pergunta Mateus. Pergunta João. João disse que Jesus disse que vocês não podem ouvir a voz de Deus nem ver. Então pergunta João. É uma questão que você tem que perguntar à sua própria Bíblia. Por que num sítio diz isto, no outro sítio diz aquilo? Tá certo? Pergunta a Bíblia. Ismael Madra diz: a Bíblia que está errado, sim, confirmando eu. É o quê?
Ah, rebo rebocado. Você também é um seguidor assíduo da minha página. Pergunta João, meu caro. Pergunta João ou pergunta teu pastor lá. Ah, por quê? Um lado a Bíblia diz isto, do outro lado também a Bíblia diz aquilo. Tá certo? Jaime Alberto Amaro diz: seja bem-vindo à religião da verdade. Assalamu alaikum, irmão. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Está dando parabéns, ou seja, boas-vindas ao irmão que manifestou ser muçulmano, não é? Osman Balde diz: Allahu Akbar. Ok. Assalamu alaikum. Anza Daoud. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sérgio Domingo, Antigo Domingos, diz: Sheikh, você vir aqui no lago, serei o primeiro a te abraçar. Uau, inshallah, inshallah, estaremos lá e gostaria mesmo de receber o seu caloroso abraço, inshallah. Estaremos lá, inshallah. Osman Balde diz: Takbir, Allahu Akbar.